Meus irmãos amados, podemos estar assentados, os que têm assentos em suas casas ou onde estiverem. E com a ajuda de Deus, irmãos, nós vamos continuar meditando no livro de 1 Reis. Não é? Maravilha é que o apóstolo São Paulo, se referindo ao Antigo Testamento, em 2ª carta a Timóteo, 3:16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Glória a Deus, toda a Escritura. Ele estava se referindo aos livros canônicos do Antigo Testamento e já algumas epístolas, alguns livros do Novo Testamento que já eram recebidos pela igreja na sua época. E, meus irmãos, nós queremos continuar meditando sobre a guerra de Ben-Hadad, o rei da Síria, contra o rei de Israel, Acabe. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra no livro de 1 Reis, capítulo 20, onde começamos, terminando no versículo 13. Foi até onde conseguimos ir semana passada, ou melhor, domingo passado. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, queremos trazer mais alguma revelação útil, proveitosa, para a igreja de Deus que está dispersa neste período em que estamos impedidos de adorar a Deus na igreja. Capítulo 20 de 1 Reis, versículo 13. E eis que um profeta se chegou ao rei Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e eram 232, e depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Que o Senhor seja glorificado na sua santa, bendita e gloriosa palavra. Meus amados irmãos, nós sentimos a direção de Deus de domingo passado começarmos a meditar sobre uma guerra que houve entre os sírios e o povo de Israel. O povo de Israel estava quieto. Quem provocou a guerra foram os sírios. Os sírios, movidos por demônios, movidos por potestades, movidos por hostes espirituais da maldade, de vez em quando eles se levantavam contra o reino de Israel. Não era a primeira vez. Do nada, eles eram impelidos por uma força maligna para perturbar o povo de Israel. É verdade que o povo de Israel estava em pecado.
quando nós lemos, nós já explicamos domingo passado, que Israel estava em pecado mortal, estava em pecado terrível, idolatria e as suas abominações. Glória a Deus. E meus amados irmãos, o pecado atrai a ira divina. E Acabe, casado com Jezabel, nós já falamos, ela trouxe o culto de Baal para Israel, de lá da Fenícia, onde hoje é o Líbano. E ali, irmãos, aquele culto causou muito mal, porque aquele culto era uma afronta contra Deus. E aquele culto era imoral, era promíscuo. E ali Israel estava merecendo mesmo um castigo, porque eles estavam desprezando o Deus verdadeiro. Mas nós vemos aqui a graça de Deus. Israel merecia ser esmagado pela Síria, mas a graça de Deus impediu a desgraça. Nós vemos, gostaria que fosse lido, o versículo de número 13, quando Acabe estava em apuros, quando Acabe estava cercado pelos sírios, sem defesa, sem exército forte, do nada os sírios surgiram, e ele não tinha recursos para enfrentar aquela guerra, mas Deus manda um profeta. E eu gostaria que o pastor, nosso leitor, fizesse a leitura do versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Acabe estava em aflição, sem saber o que fazer, aflito com os exércitos sírios cercando Samaria, e Hadad era o chefe, era o rei de Samaria. Ben-Hadad quer dizer filho de Hadad. O pai dele era Hadad e ele era Hadad também. E quando Acabe viu, ficou assombrado. E quando ele menos espera, chega um profeta. Eu creio que Acabe ficou nervoso. Eu creio que Acabe, quando viu o profeta, ficou aflito. Porque o profeta, ele poderia trazer uma notícia boa, mas ele poderia também trazer uma sentença. A presença de um profeta naquele tempo causava temor. Glória a Deus. Vocês estão lembrados que quando Samuel foi à casa de Jessé para dar notícia, para ungir um dos filhos de Jessé, a Bíblia diz que toda a vila de Belém ficou tremendo, assustada. E os anciãos foram encontrar o profeta Samuel e disseram: é de paz a tua vinda? Porque a presença de um profeta tanto poderia trazer uma bênção, como poderia trazer juízo, trazer condenação. Glória a Deus. E eu creio que quando Acabe viu o profeta, Acabe assustou-se. Pronto, agora eu estou frito. Porque o profeta deve trazer uma sentença de morte. O profeta deve trazer uma sentença de derrota. O profeta deve trazer à minha memória os meus pecados, os pecados de minha esposa Jezabel, os pecados dos profetas de Baal que eu apoiei, os pecados da nação. Eu creio que ele ficou tremendo, pensando que o profeta iria trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação. Porque quem deve teme, quem deve fica assombrado quando vê profeta. Glória a Deus. Mas para a surpresa de Acabe, a mensagem não era de juízo. Para a surpresa de Acabe, apesar dos seus pecados e transgressões, a palavra era uma palavra de graça, era uma palavra do favor de Deus, era uma palavra da misericórdia de Deus, era mais uma chance que Deus estava dando a Acabe e a seu reino. Nós sabemos que mais na frente, Acabe pereceu. Nós sabemos que anos depois, o reino do norte, o reino de Israel, foi destruído pelo rei da Assíria.
Nós sabemos disso. Mas agora não era hora de juízo, era hora de graça. Não era hora de juízo, era hora de misericórdia. Não era hora de condenação, era hora de um despertamento espiritual. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Deus poderia ter logo entregue Acabe nas mãos do rei Ben-Hadad, nas mãos do rei da Síria, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus ainda veio ao encontro de Acabe. E a palavra não era de juízo, era uma palavra de graça, era uma palavra de misericórdia, era uma palavra de alento. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje eu te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, é preciso entender que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Está aqui a misericórdia de Deus para Acabe. Está aqui. Acabe merecia lá logo ser destruído pelos seus pecados, pelas suas abominações, mas Deus estava dando mais uma chance. Quando Deus der uma chance a um pecador, não é porque Deus está aprovando o pecado dele, é a misericórdia, é a graça. Às vezes a pessoa está em pecado, uma vida desordenada, uma vida fora dos parâmetros divinos, e Deus dá uma bênção e ele pensa que é Deus que está aprovando o desajuste dele. Não, é graça. Mas a graça tem uma finalidade. A graça não é para a gente pecar, continuar pecando. A graça, ela tem uma finalidade pedagógica. A graça, quando Deus manda, não é para a gente continuar pecando, não, como Acabe. Veja Romanos 5:20. Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos 5:20, tem uma revelação tremenda para você e para mim e para todos nós. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Oh, glória a Deus! Onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. Acabe estava com muitos pecados, pecados abundantes, mas a graça de Deus na vida dele foi superabundante, dando o livramento do rei da Síria. Glória a Deus. Vem o profeta, e o profeta diz: olha, Acabe, estás vendo essa grande multidão? Esse grande povo que você não tem condições de vencer, mas eu vou entregá-los nas tuas mãos. Porque eu sou Deus de graça, e para eu provar para você, e para eu provar para eles, que eu sou o Senhor. Eu mando, eu domino, eu faço, eu tenho poder para matar, para levantar da sepultura, eu tenho poder para dar livramento. Isso aqui Acabe não é porque você presta, não, é para eu mostrar que eu tenho poder, que eu sou o Senhor. Aleluia. E você, quando receber a graça, não abuse da graça. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele já me ajudou, mesmo eu desmantelado, mesmo eu em pecado, Ele me abriu uma porta, Ele me ajudou, sim senhor. Agora vamos para Romanos, capítulo 6 e versículo 1, que tem outra revelação aí. Romanos 6 e 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Leia o 2, por gentileza. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Volta o 1, por gentileza. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. É uma pergunta retórica. Nem precisa resposta, mas o apóstolo, ele dá a resposta no versículo 2, ele diz: de modo nenhum, bendito seja Deus. Aquilo ali era uma chance que Deus estava dando a Acabe. Aquilo ali era um livramento de graça, era um livramento de misericórdia para que ele se consertasse. Glória a Deus nas alturas celestiais. Aleluia!
Mas, irmãos amados, a graça, ela educa. Quando você receber a graça de Deus, quando Deus for gracioso com você, é para você aprender a servi-lo, a obedecê-lo, a amá-lo. Não é para abundar no pecado, para que a graça superabunde, não. É Deus tendo misericórdia, mas essa graça, ela é educativa. Essa graça é pedagógica. Veja Tito, capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus, Tito 2:11, depois o 12, onde tem uma revelação de Deus para nós. Carta do apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Para um pouquinho, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos os pecadores. Qualquer pecador é alvo da graça de Deus. Qualquer pecador é alvo da misericórdia de Deus. Você pode ser o pior pecador, mas a graça de Deus em Cristo, quando Cristo veio à terra, quando Cristo padeceu na cruz, quando Cristo derramou seu sangue na cruz, essa graça, ela alcança qualquer pecador. Qualquer pecador. Qual pode ter cometido o que cometeu. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas o versículo não para aí, o versículo para, mas o texto não para aí. Versículo 12, olha o que é que diz. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha aí, fica com aí o texto, por favor. Ensinando-nos que, versículo 11 diz, a graça de Deus se há manifestado. Versículo 12 diz, ensinando-nos que, essa graça, ela é dada, ela perdoa, ela dá chance, mas ela educa, ela é pedagógica, ela ensina. Amém. Ela ensina o quê? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, quer dizer, neste presente mundo, sóbria, justa e piamente. Aleluia! Ali era uma chance que Deus estava dando a Acabe, e que nós vamos ver depois que ele não aproveitou. Ele não aproveitou a graça, ele não aproveitou a oportunidade que Deus deu, porque lá na frente, no capítulo 21, ele comete uma barbaridade. Ele cobiça a vinha, depois que Deus deu o livramento, depois que Deus operou, ele cobiça a vinha de Nabote. E ele toma a vinha de Nabote e ele manda matar Nabote. Quer dizer, ele recebeu a graça, mas ele não aproveitou a graça. Aleluia! Glória a Deus nas alturas! Então observe aqui que a graça é dada, mas de Deus não se zomba. Deus está te dando livramento. Deus pode dar livramento à nossa nação. Deus pode dar livramento ao mundo. Mas é preciso que o homem aprenda. Porque a graça ensina a abandonar a concupiscência, a abandonar o pecado, a abandonar a impiedade. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Estás vendo, Acabe? O profeta chegou e disse, estás vendo esta grande multidão? Eu vou te entregar nas tuas mãos. Não é porque tu prestas, Acabe. Não é porque tu és bom. É para mostrar que eu sou o Senhor. É para mostrar que eu sou Deus na terra. Deus vai fazer milagres, irmão? Não é por causa da bondade de ninguém, não. Ele vai fazer milagres para provar quem Ele é. Para provar quem Ele é. Para mostrar a glória dEle. Bendito seja o nome dEle nesta noite. Não é merecimento, não. Se Deus só for livrar esse Brasil por merecimento dos ímpios, Ele não livra nunca. E se Ele for livrar por merecimento dos crentes, também não livra nunca. Glória a Deus. Ele vai mostrar livramento para provar que Ele é o Senhor. Para provar que Ele existe. Agora, quem tiver juízo, aproveite. Quem tiver juízo, aproveite a graça. Não zombe da graça, não brinque com a graça, não despreze a graça, não pise a graça de Deus, o favor, a misericórdia de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, infelizmente, lá na frente, Acabe não aproveitou a graça. Não é o caso que nós vamos estudar hoje, com a ajuda do Senhor. É coisa para outro dia. Glória a Deus. E Acabe agora cobrou ânimo. Quando o profeta disse que Deus ia agir,
Quando o profeta disse que Deus ia fazer milagres, então Acabe animou-se. O medo desapareceu, o pavor desapareceu, o assombro desapareceu, porque a graça de Deus veio nas palavras do profeta. Aleluia! Meus amados irmãos, era uma grande multidão. Viste toda esta grande multidão, diz o versículo 13 lá pelo meio. Viste, você está vendo, acabou? Olha aí por cima dos muros. Olha aí por cima dos muros de Samaria. Vá lá em cima do muro e olhe a multidão. A Bíblia diz que os círios cobriam a terra. Eram fortes. E eles trouxeram cavalos e eles trouxeram carros de guerra. Acabe não tinha condições de vencer aquela batalha. Acabe não tinha condições de vencer aquela luta. Glória a Deus nas maiores alturas celestiais. Irmão, Deus opera quando nós não temos condições. Deus opera quando a gente se vê fraco. Deus opera quando a gente se vê sem nada. Deus opera quando o inimigo é forte e nós somos fracos. É a hora de Deus operar. É a hora de Deus fazer milagre. É quando a multidão dos círios é grande. É quando a multidão de Ben-Hadad é grande. É quando a maldade é grande. É quando a perversidade é grande. É a hora de Deus entrar em ação. Deus disse: estás vendo, Acabe, esta grande multidão? Você aí, coitado, não tem nenhum cavalo velho. Você não tem nenhum jumento para ir para a guerra. Você não tem nenhuma carroça de burro, quanto mais um carro de guerra. Você está vendo essa grande multidão de gente, de soldados com carros e cavalos? Eu vou te dar na tua mão, para o povo saber que eu sou o Senhor. A hora de Deus operar é a hora da crise. É quando o homem olha para si e vê a sua impotência. É quando o homem olha para si e vê a sua impossibilidade. É quando o homem olha para si e não vê nada. E olha diante de si e vê um grande exército, e vê carros, e vê cavalos e cavaleiros. É a hora de Deus operar. Por isso que Deus disse a Paulo, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo escreveu que o Senhor disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, o poder de Deus, ele se mostra maior. O poder de Deus se mostra, como se diz em espanhol, mais grande. Aleluia! Quando nós estamos fracos. Quando nós estamos fragilizados. Quando nós estamos sem condições, quando nós dizemos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí é nessa hora que Deus diz: o teu socorro vem de mim, que fiz os céus e a terra. Glória. Quem fez céu e terra pode resolver qualquer problema. Bendito e louvado seja o seu santo e bendito nome nesta noite. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, é assim que Deus opera. Deus deixa vir grandes multidões com cavalos, com carros. Deus deixa vir grandes multidões com infantaria, com exércitos, com poder, com força, que você não tem força para combater. Aí Deus diz: agora eu vou entrar em ação. Foi assim em Dotã. Os sírios, irmãos, eles são perturbadores velhos. Eles eram perturbadores velhos. Há pouco tempo eles tinham perturbado o profeta Eliseu em Dotã. Diz que os sírios mandaram um grande exército para prender Eliseu. Ora, um exército para prender um homem. Mas eles descobriram que Eliseu era profeta. E eles disseram: olha, o que o senhor diz, rei, na sua câmara de dormir? Olha, Ben-Hadad. Olhe, Hadadinho. O que o senhor diz no seu quarto, Eliseu sabe, lá na casa dele. Disse: então prenda esse homem. E quem vai? Leve logo um exército. Porque um homem, que o que eu digo no meu quarto, ele sabe na casa dele, é preciso que vá logo um pelotão grande. Quando Eliseu, o servo de Eliseu, acho que era Geazi. Geazi não prestou para nada. Quando Geazi se acordou, que olhou pela janela, viu carros e cavalos dos sírios, a cidade cercada, a cidade de Dotã cercada. Glória a Deus, aí deu um grito: ai, meu senhor, com Eliseu. Acorde, meu senhor. Não sei o que é. Olhe como está a cidade cercada de carros e cavalos e cavaleiros dos sírios. Eliseu se ajoelha aqui: ó Senhor, abre os olhos deste moço, que a visão espiritual dele é pouca, ele não tem fé. Quando Eliseu ora, aleluia, aleluia, os olhos daquele moço se abrem. E ele diz: meu senhor, eu não estou vendo mais o exército da Síria, eu estou vendo carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia.
Os sírios, irmãos, eles são perturbadores. Depois eles vieram perturbar de novo, que naquele tempo que deu a fome. Estão lembrados que eu preguei há poucos dias passados, que o povo ficou comendo cabeça de jumento. Os sírios vieram no capítulo 7. No capítulo 6, eles vieram perturbar Eliseu. No capítulo 7, eles cercaram Samaria e deixaram o povo com fome, comendo cabeça de jumento e esterco de pomba. Eita, povo ruim são os sírios. Eles querem ver o povo comendo cabeça de jumento e esterco de pomba. Glória a Deus! Mas Deus deu livramento. Foi no caso dos 4 leprosos, vocês sabem. Glória a Deus! E agora eles voltam outra vez. E lá na frente, no capítulo 22, a outra guerra outra vez. E antes de Eliseu, antes da primeira vez que eles cercaram Eliseu, no capítulo 5, está escrito que Naamã já tinha vindo outras vezes guerrear contra Israel. Sempre vai haver guerra entre os sírios e o povo de Deus. Aleluia! Aleluia! Era muita gente para pegar Eliseu, mas Deus abriu os olhos de Geazi. E Geazi disse: eu agora estou vendo carro e cavalo de fogo. A hora de Deus operar é quando nós não temos condições. A hora de Deus operar é quando nós olhamos para um lado e para outro e não vemos socorro. Não vemos saída. É a hora de Deus trabalhar. É a hora de Deus mostrar que Ele é o Senhor. Estão lembrados de Josafá? Josafá diz que vieram os moabitas, capítulo 20 de 2 Crônicas, vieram os moabitas, vieram os amonitas, vieram os da montanha de Seir, e a Bíblia diz que era uma grande multidão. Quanto maior a multidão de inimigos, melhor para Deus. Quanto mais fortes os inimigos, melhor para Deus. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus para sempre. O profeta disse: viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos. Não é porque tu mereces, não. É para que saibas. É para que conheças que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória. Eu sou o Senhor. Que pensais vós contra o Senhor? Não adianta zombar do Senhor. Não adianta tentar vilipendiar o Senhor. Não adianta tentar desprezar o Senhor. Não adianta tentar xingar o Senhor. Porque Ele diz: eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí Acabe perguntou ao profeta, o profeta da graça, o profeta da misericórdia, o profeta de Deus, mandado para manifestar a graça àquele miserável pecador daquele Acabe. Versículo 14, aí Acabe faz uma pergunta ao profeta. Por favor, versículo 14. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. O profeta diz: por quem? Quem é que vai enfrentar esses sírios? Quem é que vai enfrentar essa multidão? Eu estou aqui quase sem ninguém. A multidão dos sírios é grande. Quem é que vai? E o profeta diz: quem vai são os moços. Por favor, ponha na tela. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. Israel estava dividido em províncias. E cada príncipe das províncias tinham os jovens pajens de armas. Tinham os jovens novos guerreiros. Cada chefe da província tinha jovens auxiliares. Aí Deus disse: você está pensando que vão ser os chefes das províncias? Não serão eles. Quem vou usar na guerra são os moços, são os jovens auxiliares. Jovens. Aleluia. Eu tenho uma palavra profética de Deus aqui. Deus quer usar jovens.
Porque muitos velhos têm vício, são viciados. E é difícil de arrancar vício de velho. Glória a Deus. Aí Deus vai levantar jovens sem vícios. Aleluia! Quem sabe aqueles chefes das províncias, aqueles príncipes das províncias, tinham vícios velhos que é difícil de arrancar. Vícios de uma geração é difícil de arrancar. Aí Deus disse pela boca do profeta: os velhos vão ficar. Quem vai ser usado, ou os que serão usados, serão os moços, os jovens. Jovem, essa palavra é para você, você que está ouvindo essa palavra. Aleluia! Deus tem negócio com jovem. Há um preconceito de que jovem é desmantelado, de que jovem não ora, de que jovem não busca Deus, de que jovem não tem compromisso com Deus. Não é verdade. Não é verdade. Eu creio que tem jovens comprometidos com Deus. Eu creio que tem jovens sem vícios. Eu creio que tem jovens que estão de boca para cima para ser cheios do Espírito Santo nesta hora. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, o Senhor está te convocando, jovem. Isto aqui foi o Espírito Santo que mandou registrar. Isso aqui foi o Espírito Santo que mandou, que inspirou. Jovem, é você. Eu creio que Acabe disse: e os príncipes das províncias? Deixe eles de lado, que eles estão cheios de vício, eles estão cheios de desajustes velhos, pecados velhos encasquetados, que não saem. Deixa eles para lá, eu vou usar os jovens. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem foi que disse que jovem não presta? Quem foi que disse que jovem não tem compromisso? Quem foi que disse que Deus não usa jovem? Na promessa de Joel está escrito: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões. Visão aqui não é somente ver um anjo voando, nem ver uma visão na igreja, não. Visão aqui fala de amplidão de entendimento. Visão aqui fala de compreensão. Visão aqui fala de enxergar a glória de Deus. Visão aqui fala de enxergar as coisas espirituais. Nesta noite, o Senhor, Ele quer te revestir do Espírito. Nesta noite, jovem, moça, rapaz, Ele quer te revestir de visão. Porque Acabe perguntou: quem é que vai enfrentar os sírios? E Deus disse pela boca do profeta: os jovens. Aleluia. O apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 14, ele disse: jovens, eu vos escrevi, parte B, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer usar jovens dessa geração. Estão aí os sírios, Ben-Hadad e a sua turma e os seus príncipes, querendo acabar com a igreja, querendo acabar com o Israel de Deus, querendo roubar nossa fé, querendo roubar nossos filhos, querendo roubar nossas famílias. Mas Deus está convocando jovens para enfrentar Ben-Hadad, para enfrentar os principados e as potestades, com vidas consagradas, com vidas cheias do Espírito Santo, com uma mente que enxerga longe, com uma mente que enxerga distante. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aí o apóstolo São João escreve: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Jovem, te apega à palavra, lê a palavra. Deixa, aleluia, a internet de lado. Deixa as redes sociais de lado e mergulha na palavra. Quando tu procurares a rede social, seja para buscar coisa da palavra. De homens santos, de homens consagrados, de homens conservadores, de homens doutrinadores. Glória a Deus, mergulha nos livros, mergulha nos comentários bíblicos sadios, mergulha nas sagradas escrituras. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vocês vão vencer. Quem vai? Disse Acabe. Os jovens. Os jovens. Aleluia, mas eu aprendo aqui nas escrituras sagradas
Viste toda esta... Disse Acabe, versículo 14, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E ele disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Oxente, Acabe? Sim. Porque Acabe, apesar de todo o seu desajuste, mas era o rei. E os moços tinham que obedecer a Acabe. O que é que eu aprendo aqui? Que mesmo que Deus use o jovem não pode ter a ousadia de se atravessar na frente daquele que está o rebanho do Senhor. Porque Deus disse, quem vão? Os jovens. Ele disse, quem começa? O Senhor disse, você, Acabe. É você. Aleluia. Eu, sim, você. Porque a minha graça vai te usar. Aleluia. A minha graça não é você, é a minha graça em você. É o meu espírito, você não merece, você não presta. Acabe, você não vale nada, mas é você quem vai na frente dos jovens. É você quem vai, e eles vão lhe obedecer, e a vitória vai ser grande. Bendito seja o nome do Senhor. Eu aprendo aqui que a geração mais jovem vai ser cheia do Espírito Santo, mas precisa estar submissa à geração mais velha, por mais defeito que tenha. Se alguém quer ser independente, está fora das Escrituras Sagradas. Porque Deus disse, quem vai? Acabe disse, quem vai? Deus disse, os jovens. E ele disse, quem vai começar? Deus disse, você, Acabe. Os jovens vão, mas vão atrás de você. Porque toda independência é do maligno. O primeiro que quis ser independente chama-se Satanás. Primeiro independente. Eu não vou seguir o pastor, porque o pastor é antiquado. Eu não vou seguir a doutrina, os ensinamentos, porque são arcaicos. Já perdeu a peleja. Já não serve. A Bíblia diz que no tempo de Eli as coisas estavam em decadência, mas está escrito em 1 Samuel capítulo 3 que Samuel servia ao Senhor debaixo da supervisão de Eli. Deus não quer saber se é Acabe, Deus não quer saber se é Eli, Deus não quer saber se é Moisés. Deus quer saber que se você é jovem, você tem que se submeter à liderança. Se quiser ser abençoado e usado. Se meter a cara e sair por conta própria, já perdeu a bênção. Se meter a cara e sair por conta própria, já perdeu a bênção. Bendito seja o nome do Senhor. É a revelação de Deus nesta noite para você, jovem. Você vai ser usado. Eu profetizo pelo Espírito Santo que você vai ser usado. Mas Acabe fez a segunda pergunta. E quem vai na frente? O Espírito Santo usou o profeta e disse, você. E esses jovens vão atrás de você. Aleluia. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo lê Bíblia, entende Bíblia. Quem tem o Espírito Santo recebe revelação. Quando você vê uma pessoa rebelde, quando você vê uma pessoa que sai por conta própria, sem ter satisfação a dar a ninguém, botando defeito em Eli, botando defeito em Acabe, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, jovem? Sim, os jovens. Parece que eu estou vendo Acabe à frente. E sabe quantos jovens atrás? Aleluia. 232. Por favor, leia o versículo de número 14. 14. Glória a Deus. Então, é o 15, é o 15. Então contou os moços dos príncipes das províncias e foram 232. Para rir, olha. Um grupo de 232 jovens. Cheios do Espírito Santo. No meio daquela raça corrompida, no meio daquela raça que adorava Baal, no meio daquela raça que seguia Jezabel, tinha 232 jovens compromissados com Deus. Se cada congregação das Assembleias de Deus tivesse 232 jovens cheios do Espírito Santo, não haveria Sírio ou Ciro que suportasse. Não haveria Ben-Hadad que suportasse. Cheios da palavra de Deus, com conhecimento bíblico, com o Espírito Santo na vida, saia da frente Ben-Hadad, saia da frente filosofia do inferno, saia da frente ideologia do diabo, porque lá vão 232 jovens cheios do Espírito Santo, escolhidos por Deus. Aleluia! 232 jovens acompanharam. Louvado seja Deus! Mas eu achei outra revelação aqui. Pastor, jovem sim. Jovem sim, jovem. Porque Timóteo era jovem.
Muita gente jovem foi usada por Deus na Bíblia. Vocês estão lembrados de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram velhos, idosos, quando começaram suas carreiras ministeriais. Eles eram jovens, adolescentes. Vocês estão lembrados de Samuel? A Bíblia diz que o jovem Samuel, o adolescente Samuel, a Bíblia diz que todo Israel entendeu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Mas ele servia ao Senhor debaixo da supervisão de quem? Dele. Cuidado, vigie. Vigie! Eu estou pregando o que vivi. Eu estou com 40 anos de crente. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 16 anos de idade. E vivi debaixo de supervisão. Vivi servindo a Deus perante alguém. Glória seja dada ao Deus vivo e verdadeiro, na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Estou ensinando o que vivi. Glória a Deus. Timóteo, Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, 12 a 14. 1 Timóteo 4, 12 a 14, por favor, leia. Glória a Deus, está na tela. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo... Para aí, glória a Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. Se o pastor mandar um menino para dirigir a congregação, é para você aceitar. Mas ele é muito jovem, eu sou mais velho do que ele. É um velho, mas Deus não chamou você, chamou o menino. Glória a Deus nas alturas celestiais. Paulo deu posse a Timóteo na igreja de Éfeso como bispo, como pastor sênior da igreja de Éfeso. E tinha um bocado de ancião lá que ficaram chiando, achando ruim, porque Timóteo era jovem. Aí Paulo manda uma carta para a igreja e diz: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Agora, como é que o jovem ganha confiança? Como é que o jovem, ele deve ser respeitado? Ele tem que dar motivo para ser respeitado. Leia de novo o versículo, mas todo, por favor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Para aí. Se o jovem tem exemplo, merece ser respeitado. Se o jovem tem exemplo, merece que seja tirado o chapéu diante dele. O que importa não é a idade. O que importa é a maturidade. É o temor a Deus. É a vergonha na cara. Glória a Deus nas alturas celestiais. Isso é o que importa. Se tem 20 anos não importa. Se tem 25 não importa. Se tem 30 não importa. Importa que seja ser o exemplo dos fiéis. Se você é jovem, mas é o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, todo mundo vai ter que tirar o chapéu para você. Aleluia! Bendito seja Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, adolescente, todo mundo já tirava o chapéu para Jesus. Ah, porque ele era Deus. Não, ele era homem. Ele era Deus, mas a divindade dele estava oculta. Ele era Deus, mas a divindade dele estava oculta dentro da carne. Ninguém sabia que ele era Deus, mas ele ganhava o respeito. Está lembrado de São Lucas, capítulo 2, versículo de número 46 e depois o 49. Lucas 2, 46 e 49. Por favor, leia. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Agora leia o 49, por gentileza. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? 12 anos, entrando na adolescência, o pai e a mãe foram procurá-lo, porque pensaram, José pensou que ele estava na caravana das mulheres, porque os meninos ou iam na caravana dos pais ou das mães, que iam caravanas separadas. José pensando que ele estava na caravana de Maria, e Maria pensando que ele estava na caravana de José. Quando chegam lá na frente, descobre que o menino não está. Vão procurá-lo. Onde? Primeiro foram procurar entre os parentes. Quem sabe ele está brincando. Se fosse hoje, né? Era videogame. Mas no meu tempo era chimbra, pinhão, futebol.
em finca, pipa, raia. Não sei no tempo de Jesus quais eram os brinquedos, mas já existiam. Os adolescentes brincavam. Glória a Deus! Mas Jesus não estava no meio dos que jogam chimbra. Não é pecado, não estou dizendo que é pecado. Não estou dizendo que é pecado. Jesus não estava brincando com videogame, se fosse hoje, claro, naquele tempo não existia. Sabe onde Jesus estava? No meio dos doutores, no templo. Um menino de quantos anos? 12. Receba. A Bíblia diz que ele era quem fazia pergunta. E ele mesmo dava as respostas. Quer dizer que em casa ele já lia a Bíblia. Parece não, com certeza, na casa de José e Maria tinha culto doméstico. E Maria tome Bíblia no menino, e José tome Bíblia no menino. Com 12 anos, o menino já conversava com os doutores da lei, com os doutores de escritura, com os doutores de Bíblia. Um menino desse é para ser respeitado ou não? Infelizmente, nossa geração, com raras e honrosas exceções, está perdida. Mas tem jovem. Tem jovem. Glória a Deus nas alturas celestiais. E Maria disse ao menino: menino, eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele responde: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo me ocupar nos negócios de meu pai? O importante não é a idade. O importante é se tem negócio com Deus. E eu creio que Deus vai levantar nessa geração os 232 jovens que foram à peleja contra os sírios. Deus vai levantar nessa geração. Nós vamos ver, eu vou ver, você vai ver. Louvado. E se você está em casa, dê um amém bem forte. E se você é jovem, dê um amém bem forte. Rapaz, moça, você faz parte desses 232. Aleluia. Que venceram os sírios. Amém. Glória a Deus nas alturas celestes. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas não só foram eles não, irmãos. Olha que coisa linda. Lê o versículo todo, por favor, pastor Múcio. Glória a Deus, o 15 outra vez. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Aleluia. Descobri outra coisa aí. À frente, o rei. Após o rei, 232 jovens. E atrás dos 232 jovens, apareceram quantos israelitas? 7.000. Por que 7.000? Vamos voltar um capítulo antes e a gente vai entender. Vamos voltar um capítulo antes, capítulo 19, versículo 18. Olha o segredo desses 7.000. Aí Elias estava em cena. Interessante que nessa cena aqui Elias não aparece. Não sabemos se ele tinha viajado, não sabemos porquê, mas Elias não aparece nessa cena. Ele aparece no capítulo 19. Acho que ele estava se refazendo ainda das lutas com Jezabel. Acho que ele estava se refazendo ainda das lutas. Pastor, e por que tinha aqueles 232 jovens? Porque tinha profeta. Aqueles 232 jovens foram doutrinados por Elias e pelos auxiliares de Elias. Mas, interessante, além dos 232 jovens, havia mais 7.000. Pastor, e de onde apareceram esses 7.000 que foram à guerra, que não tiveram medo dos sírios, que tiveram coragem de enfrentar os sírios? Pastor, por que 7.000? Lá no livro, no mesmo livro de 1 Reis, capítulo 19 e versículo 18, revela o segredo. Aí é Deus falando com Elias. Antes, claro que foi antes. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Quem eram esses 7.000 que foram para a guerra contra os sírios? Foram aqueles que Deus tinha dito a Elias antes. Elias, aí no meio de Israel, no meio dessa corrupção, no meio desses adoradores de Baal, no meio desses seguidores de Jezabel, no meio desses desmantelados, eu tenho 7.000
que não dobraram o joelho diante de Baal e nem beijaram Baal, a estátua de Baal. Quando é na hora da guerra, os 7.000 aparecem. Os desmantelados adoradores de Baal não foram para a guerra. Os que beijaram Baal não foram para a guerra. Porque eles sabiam que se fossem, morreriam. Quem foi ajudar Acabe foram 232 jovens e os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. E eu quero profetizar de olhos abertos, sem fazer aviãozinho e sem chiar. Nessa geração, nós temos esses jovens. E nesta geração, nós temos esses 232 jovens. E nesta geração, nós temos os 7.000. E eles vão aparecer. Amém. Eles vão se manifestar. Glória a Deus nas alturas celestiais. Veja que quem acompanhou Acabe foram 232 jovens que eram crentes, discípulos dos profetas, discípulos de Elias e discípulos dos demais profetas, e também os 7.000 de vida consagrada. Aleluia. Que não comiam na mesa de Jezabel. Jovem, consagra a tua vida a Deus. Deixa de comer na mesa de Jezabel, que tu vais ver o que é que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Tu vais ser guerreiro valente nessa última hora da igreja na terra, onde nós estamos enfrentando os círios, ideologias demoníacas, ideologias que querem... Veja que o Ben-Hadad queria acabar com a família, estão lembrados? Ele disse, tuas mulheres são minhas e teus filhos são meus. Ele queria tomar as famílias, ele queria destruir as famílias, mas Deus levantou 232 jovens e 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, e os sírios não venceram. Querem acabar com a família, querem acabar com a moral, querem acabar com a ética, querem acabar com a verdade. Louvado seja Deus para sempre, mas não vão, porque vão se levantar 232 jovens, é um número simbólico, não quer dizer que só serão 232, é uma grande multidão, e também 7.000, e 7.000 também é um número simbólico, quer dizer que vai se levantar uma multidão que vão enfrentar os sírios, ou que vai enfrentar os sírios. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, meus irmãos, para encerrarmos. Glória a Deus. Versículo 17, por gentileza. Versículo 16. Vamos ler o 16 para entendermos alguma revelação aí. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava... Não, 16, por gentileza. É isso mesmo, perfeito. Sim. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Ah, meu irmão, Ben-Hadad. Oh, Ben-Hadad terrível. Enquanto os jovens estavam se preparando para a guerra, e os 7.000 estavam se preparando para a guerra contra Ben-Hadad e os sírios, diz que ele estava se embriagando, fazendo uma farra. Ele e os príncipes, quantos são? 32 reis que fizeram uma coalizão para destruir o povo de Deus. Estavam bebendo. Irmãos, os ímpios, eles estão embriagados. Eu não vou dizer que estão embriagados de 51 Piracinunga. Ou eu sei lá, glória a Deus. Nunca bebi, graças a Deus. Se eu disser o nome da cachaça errado, vocês me perdoem. Os sírios estão bêbados, não é tanto de cachaça, embora que tem sírio que bebe cachaça, mas eles estão bêbados de ideias. Estão embriagados de ideias malignas, estão embriagados de coisas malignas, de taças que o diabo lhe deu, e lhes subiram a cabeça. Eles estavam bebendo. Aleluia. Mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enquanto o mundo está bebendo do vinho da desgraça, a igreja está bebendo do vinho do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Ben-Hadad soube que o pessoal estava vindo. Eles pegue vivo, não mate não, pegue vivo, subestimando os guerreiros de Deus. Versículo 19, por gentileza.
Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. Prossiga. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Aleluia. Olha aí, irmãos. Cadê o homem que disse que ia sequestrar as mulheres? Cadê o homem arrogante e soberbo que disse que ia acabar com as famílias? Que ia sequestrar as mulheres e sequestrar os melhores jovens de Israel? Cadê o homem que disse que ia pegar o pó de Samaria? Estão lembrados que ele disse isso? Que ia arrastar o pó de Samaria com a mão. Ia deixar Samaria pelada. Agora, aqueles 232 jovens e aqueles 7.000 sob o comando de Acabe, feriram cada um o seu adversário. Na minha tradução, diz: feriram cada um o seu adversário. E os sírios fugiram. E Israel os perseguiu. E Ben-Hadad, o arrogante, o soberbo, o prepotente, rei da Síria, escapou a cavalo. Acho que ajudaram ele, estava tão bêbado que foi preciso alguém ajudar ele a subir no cavalo. Cai, mas não cai, cai, mas não cai. Acho que se agarrou no pescoço do cavalo para não cair. Ele e alguns cavaleiros com ele. Porque gente ruim não anda só. Gente ruim sempre tem os cavaleiros que andam com ele. Gente perversa sempre tem os cavaleiros que o acompanham. Glória a Deus! Versículo 21, para completarmos, mas eu creio em Deus que domingo tem mais, com a ajuda do Senhor. Aleluia! Versículo 21, por gentileza. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Oh, graça de Deus! Saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros. Cavalos e carros fala de coisa forte. Cavalos e carros fala de força, de poder, fala de poderio. Louvado seja Deus, os sírios vieram com cavalos, vieram com carros, e Israel nem tinha cavalos e nem tinha carros. Glória a Deus. Nem tinha cavalos e nem tinha carros. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas Israel fez um grande estrago entre os sírios. E o soberbo Ben-Hadad saiu correndo a cavalo, com alguns cavaleiros com ele. Meu irmão, se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, não existe carro contra ela. Se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, não existe cavalo contra ela. Se a igreja estiver cheia do Espírito Santo, não existe sírios nem Ben-Hadad contra a igreja, contra os servos do Senhor. Glória a Deus, porque Deus vai fazê-los fugir. Aleluia. Não adianta. A graça de Deus está conosco. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus ajude que os sírios, quando nós falamos os sírios, são as pessoas, são o inimigo das nossas almas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra as potestades que inspiram as pessoas. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, e os príncipes da maldade, e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As hostes espirituais é que influenciam a terra. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos abençoe.